Meus irmãos, queridos capelães, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Queridos, nós vamos continuar falando hoje sobre a psicologia pastoral, o trabalho pastoral no aconselhamento. O que falar para as pessoas em situação de crise? Porque esse é o trabalho do capelão. Orientar pessoas em situações de crise. Então, queridos, vamos entrar aqui em matéria de uma vez, ok? Agora, a parte 2. Ministramos já a parte 1. Parte 2. Continuamos falando sobre palavra de esperança. E a primeira coisa que o capelão deve mostrar às pessoas, em qualquer lugar onde você for, hospitais, clínicas, presídios, colégios, etc. Na comunidade, de modo geral, você deve dar sempre uma palavra de esperança. E mostre para as pessoas que Deus é especialista em transformação. Deus transforma. Deus transforma o homem velho numa nova criatura. Isso está escrito na Bíblia. 2 Coríntios 5,17. João capítulo 3, versículo 1 ao 8 também. Deus transforma águas amargas em doces. Em Êxodo capítulo 15, mostra que logo que os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho e começaram a sua jornada pelo deserto rumo à Terra Prometida, porque o caminho rumo à Terra Prometida não é fácil. Tem suas lutas, é um deserto. Por certo, é oportuno dizer aqui, porque muitos pensam que Canaã é uma referência ao céu. Quando falamos que estamos marchando para Canaã, as pessoas já pensam no céu. Isso é espiritualizar em excesso. Não precisa espiritualizar. A nossa Canaã, a Canaã, por exemplo, de um noivo, é o casamento. A Canaã de um estudante universitário é a sua formatura. A Canaã de um empreendedor é ter seu negócio próprio realizado. Seu sonho realizado de ter um negócio próprio. E assim sucessivamente. Só que para chegar na realização desse sonho, para chegar a Canaã, para chegar na Terra Prometida, vai ter momentos de fome, vai ter momentos de sede, vai ter momentos de agonia, de desespero. Nos relacionamentos interpessoais, vai ter desacordos. No caminho, vai enfrentar adversários, inimigos. A história de Israel rumo a Canaã, rumo à Terra Prometida, retrata a nossa história, a nossa trajetória aqui neste mundo. É exatamente isso. Então, queridos, ponham cuidado. Logo que saíram pelo deserto, no capítulo 15 registra que eles tiveram sede e procuravam água para beber e não encontravam. Encontraram ali uma fonte de água, porém as águas eram amargas. E Deus deu as instruções a Moisés que jogasse na água um lenho, um galho de árvore, que as águas iam ficar doces. Há um montão de coisas boas para a gente meditar nessa passagem, sobre a providência de Deus, a revelação de Deus, a interação entre o homem e Deus, porque Deus podia de forma milagrosa fazer as águas ficar doces sem a interação de Moisés. Isso de ele mandar Moisés colocar um galho de árvore na água e ficar doce, tem um ensinamento muito profundo aí que eu não tenho tempo para explicar aqui todos os detalhes, mas você já copiou, deu para você entender. Agora você tira suas conclusões sobre a importância da interação entre a ação humana e a ação de Deus. O importante é que Deus transforma águas amargas em doce. Deus transforma água em vinho. Em João capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento.
O problema no casamento não é faltar vinho. O problema é saber se Jesus está presente ou está ausente. Porque se Jesus estiver presente, ele transforma água em vinho. E isso tem um significado profundo. Não é simplesmente isso. Eu não tenho tempo aqui para explicar. Mas se você tiver revelação de Deus, você vai entender o significado de transformar água em vinho. Tem muitos casamentos que está só água. E tem outros que está águas amargas. Precisando de um milagre de Deus. Precisando de doçura. Essa doçura está em Provérbios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Está precisando de doçura. Ele transforma também crise em prosperidade. Meus irmãos, leia essas referências na sua Bíblia. Pelo amor de Deus, leia. Não se conforme com o que eu estou falando aqui. Leia as referências. Seja como os bereanos. Vá na Bíblia. Tira um print da tela do seu celular com essas referências e vá consultar na sua Bíblia depois da aula terminada aqui. Leia as referências. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 6 a 8, é uma passagem muito linda mostrando como Deus transforma a crise em prosperidade. Nós precisamos ter a capacidade dada por Deus para ressignificar os problemas. Os problemas acontecem, como eu falei na aula anterior, que a nossa vida é cheia de altos e baixos. Agora, é bom entender que em Romanos, capítulo 8, anota essa, não está aqui no nosso slide, anota essa. Romanos 8, 28 está escrito que todas as coisas, literalmente falando, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquela dor, aquele sofrimento, aquele desastre que aconteceu na sua vida, no seu casamento, no seu lar, e que você sentiu profunda tristeza, profunda dor, profunda agonia, depressão, ansiedade, preocupação, Deus tem o poder de transformar em algo bom. Aconteceu? Aconteceu. Você não queria que acontecesse, mas aconteceu. Agora é a hora de Deus fazer o milagre. Marta e Maria gostariam tanto que Jesus tivesse chegado quando seu irmão ainda estava doente. Jesus se demorou de propósito, porque ele disse, eu não quero fazer um milagrinho pequeno, eu quero fazer um milagre grande. O problema na sua vida é grande, pois se o problema é grande, o milagre também vai ser grande. Aprendamos todos a ressignificar as dores, os problemas, aquilo que nos desagrada. Não é que Deus teve prazer naquilo que nos aconteceu, mas que ele tem o poder de transformar em bem, tem. Romanos 8, 28, memoriza essa referência. Deus tem o poder de transformar o deserto em rios e a terra seca em fontes de águas, é o que está escrito no Salmo 107, versos 33 ao 36. Ele transforma a terra seca em fontes de água, aleluia. Que coisa mais maravilhosa. Ele transforma um escravo num governador. Ele transforma um camponês num rei, e não qualquer rei, um rei importante. Ele transforma uma mulher estéril em mãe. Isso está aí na Bíblia, está registrado, é só você ver essas passagens bíblicas. A Bíblia diz em Ezequiel 36, 26, que Deus transforma corações, tirando a pedra e colocando um coração de carne. A Bíblia diz em João 16, 20 e também no Salmo 30, verso 5, que ele transforma a tristeza em alegria. Também a Bíblia diz no Salmo 68, 6, que Deus faz o solitário habitar em família. Embora na Bíblia a terminologia venha sempre no masculino, isso é válido para a mulher também. É que o masculino representa a raça humana inteira. O gênero feminino representa somente o gênero feminino. Mas o masculino representa a raça inteira. Por isso que as terminologias da Bíblia sempre aparecem no masculino. Está escrito na Bíblia assim, que Deus faz o solitário habitar em família. Bom, isso é válido para a mulher também. Deus faz a mulher solitária habitar em família. Porque para Deus, nada, absolutamente nada, é impossível. A Bíblia diz que para Deus, aquilo que para os homens é impossível, para Deus é possível. Em Gênesis 18, 14, o anjo do Senhor disse a Abraão, haveria alguma coisa difícil para o Senhor, Abraão? Haveria alguma coisa difícil? Não, não há nada difícil.
Foi Deus quem disse: operando eu, quem impedirá? Então não há nada difícil para Deus. Deus restaurou a saúde de Ezequias. É bom memorizar essas passagens e conhecer bem estes relatos, porque o capelão é um conselheiro, é alguém que leva uma palavra de esperança e de restauração para as pessoas. Então mostre como Deus restaurou a saúde de Ezequias, como Deus restaurou a saúde de Naamã, que era leproso, como Deus restaurou a riqueza de Jó, e não somente o mesmo tanto, senão em dobro. Os filhos sim deu na mesma quantidade que ele havia tido antes. A sunamita, meus irmãos, que havia perdido seus bens, se você ler os capítulos 4 e capítulo 8 de 2 Reis, ali relata a história da sunamita. No capítulo 4, relata a generosidade dela para com o profeta Eliseu. Quem faz o bem a um profeta de Deus pode até sofrer altos e baixos na vida, porque a vida é cheia mesmo de altos e baixos. Pode sofrer algum inconveniente, uma perda, uma crise, mas se essa pessoa fez o bem a um servo de Deus, lá na frente, Deus abençoa, Deus recompensa. Leia o capítulo 4 de 2 Reis. Veja a generosidade da mulher sunamita para com o profeta. Veja a generosidade. Veja como ela tratou o homem de Deus. Veja como ela o hospedou em sua casa. Ah, meus irmãos, quem trata bem é um profeta verdadeiro, porque se você trata bem um falso profeta, tenha discernimento, né? Tenha discernimento espiritual, porque de repente você está tratando bem um feiticeiro, um servo do cão, tenha discernimento. Aquela mulher disse para o marido: eu tenho observado que esse homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Ela teve discernimento. E ela o tratou bem, se pôs de acordo com seu esposo, fez ali uma hospedaria para o profeta. E lá na frente a mulher sofreu por causa de uma crise. Houve uma crise no seu país e ela foi embora. E tempo depois ela voltou. Mas ela voltou agora pobre, que ela havia sido rica e agora voltou pobre, sem nada. A história no capítulo 8, quando diz assim, 8:1 SS, quer dizer subsequente, os versículos seguintes. Aí você vai ler a história, o milagre que Deus fez na vida dela. Ela havia sido rica, ficou pobre, voltou a ficar rica de novo. É por isso que eu digo que a vida é cheia de altos e baixos. Quem hoje está lá embaixo, amanhã pode estar lá em cima. Quem hoje está lá em cima, amanhã pode estar lá embaixo. Agora é bom saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Siga dizendo mais, capelão, para as pessoas que Deus ouviu o clamor de Agar e o choro de Ismael. Ismael foi gerado não no propósito de Deus. Foi um erro do ponto de vista humano, um pecado. Mas não importa a forma como você e eu viemos ao mundo, se nossos pais nos geraram em pecado, o que importa é o propósito de Deus para nós a partir do momento em que nós fomos gerados. A partir do momento que nós fomos gerados. Isso é o que importa. E Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Se as pessoas entendessem isso, não se apartariam de Deus. Buscariam a Deus de coração. Deus ouviu a oração de Isaac. Isaac desejava ser pai, desejava ter filho. 20 anos de casado, demorou a casar, casou com 40 anos, foi ser pai com 60. E ele orou instantemente por sua esposa, Rebeca. E Deus lhe deu gêmeos. Então, queridos, Deus ouviu o clamor de Israel no Egito, na escravidão. Deus ouviu a oração de Josafá na guerra. Quando 3 exércitos inimigos, os edomitas, os moabitas e os amonitas, atacaram Josafá de uma vez só, Josafá disse aqui, do ponto de vista humano, não há esperança. Ele fez uma oração e Deus usou um profeta chamado Jaziel, que lhe deu a instrução dizendo: Rei Josafá, vá para a guerra, mas não vá com armas de guerra. Vá com instrumentos musicais, com harpa, com flauta, com tamboris, vá tocando, vá cantando, vá louvando a Deus. Um conselho bastante não comum, e o profeta deu ouvido. Foi Josafá quem disse em 2 Crônicas 20:20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E Josafá foi para a guerra. Após aquela oração, obedeceu à voz do profeta.
E foi com instrumentos musicais e Deus deu vitória. Os inimigos se mataram entre eles. Não foi preciso nenhum dos soldados de Josafá guerrear nem matar ninguém. Os inimigos se mataram entre eles. Aleluia. Outra passagem que me chama a atenção é que Deus ouviu a oração de Ezequias quando ele se viu aflito, atacado pelo enorme exército de Senaqueribe, rei da Assíria. E ele fez uma oração. Deus, por meio do profeta Isaías, lhe disse a Ezequias: não temas, porque estes que vieram da Assíria serão mortos pela intervenção divina. E no capítulo 19, versículo 35, diz que naquela noite Deus enviou um anjo poderoso, que numa noite matou a 185.000 soldados assírios. Pela manhã todos eram cadáveres. Então, queridos, que aprendemos com tudo isto? Que o Deus a quem nós servimos é um Deus que vela pelos seus. Queridos, vamos ficar por aqui agradecendo de coração a sua participação, a sua presença neste curso. E fique conosco até o final, na paz do Senhor Jesus.